Olá, você está no Analfabytes, o seu canal de dose homeopática de sabedoria tecnológica. Aqui não te pedimos like, né? Os nossos vídeos são pensados para serem rápidos e direto ao ponto. E assim, se ao final do nosso vídeo, se você gostar do nosso conteúdo, curta, comente, compartilhe os nossos conteúdos nas suas redes sociais. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de vídeos sobre programação web, sobre HTML, que é uma linguagem de marcação de texto para navegadores web como o Chrome, Edge, Firefox, entre outros. Na aula anterior nós tínhamos feito apenas as tags HD1, H1, H2, H3, H4, H5 e H6, né? E a tag P. Hoje nós vamos tentar, né, ver se conseguimos fazer um vídeo rápido o suficiente, que a gente tente criar uma estrutura básica, do qual nós vamos fazer quebras de linhas, transformar textos em negrito, em itálico, em sublinhado, taxado, subscrito e superscrito, além de adicionar um pouco de cor aos textos. Para já, vou salvar isso. E como vocês podem ver, como eu disse na aula anterior, não adianta eu botar a estrutura de texto em várias linhas, que isso não funciona, né? Aqui o H1 funciona porque ele tem uma estrutura própria que por si só, quando eu finalizo, ele já me dá uma quebra de linha. E o P também me dá uma quebra de linha. Mas, por vezes, nós queremos que essa quebra de linha tenha um espaço, não é? Um espaço entre linhas, que seria um parágrafo propriamente dito. E muitas vezes nós queremos apenas que a coisa vá para a linha de baixo, como neste caso aqui, né? Negrito, itálico, etc. Então nós vamos tentar primeiramente estilizar isso daqui. Hoje eu vou adicionar uma estrutura de CSS básica aqui no código. Para quem já saiba um pouco de CSS, não se espante, eu vou adicionar diretamente aqui no cabeçalho, mas é mesmo o básico para que o site fique ligeiramente mais bonito, né? Então, eu vou colocar aqui body. Isso não é HTML, gente, isso é CSS. Isso vai ficar, as aulas em si de CSS eu pretendo passar após a conclusão do curso do HTML, mas eu vou apenas criar uma estrutura básica para o corpo do site. Tá? Eu apenas vou dizer que isso vai ser uma margem 0 alto, que vai fazer tudo ficar ao centro, né? O body ficar ao centro do meu site. E vou dizer que a largura, width, a largura em português, do meu site vai ter uma largura de 800 pixels. Lembrando que isso é para computadores, né? Aliás, vou colocar um pouco maior, de 1000 pixels, propriamente dito. Só um instante. Para 980 pixels. Salvar. Isso sozinho já vai fazer a estrutura do site ficar ao centro.
E apenas para não fazer a coisa da forma errada, para visualizar isso em telas de celular, apenas para telas menores. Lembrando que esse não é o objetivo, né, desse curso, é apenas para dar uma estilização, para ficar ligeiramente mais bonito, mas não é importante para o conteúdo que vai ser passado hoje. Basicamente, o que esse código faz é, quando o meu site ficar menor, ele vai se adaptar. E aí, para isso, eu vou trocar aqui, vou trocar a unidade de contagem também para 90%. E aí, dessa forma, quando o seu site estiver num celular, ele não vai gerar barra de rolagem e ele vai se encaixar perfeitamente. Basicamente para isso. Esse é o código para ficar centralizado e esse daqui é o código para não em uma tela menor do que 640 pixels, né, até 640 pixels, a largura ser 90%. Eu posso criar várias regras dessa para telas diferentes, mas isso não vem ao caso, não é para a aula de hoje. Então, caso vocês não queiram executar, isso não é obrigatório, ok? Mas vamos lá, vamos voltar ao conteúdo propriamente dito. Então, olhando agora, nós já temos uma estrutura básica e só que ainda assim todo o contexto não tem quebras de linhas dentro desses parágrafos. E quando eu olho aqui a minha pontuação, não é, eu vejo que eu poderia adicionar uma quebra de linha aqui, não é, porque eu estou fazendo uma apresentação, depois o contexto do que eu estou escrevendo muda, né? Eu estou usando regras de redação para definir, mas aqui novamente tem uma outra quebra e aqui também. Aqui eu tenho 2 pontos e aqui são itens, não é? Itens dentro dessa da estrutura do que vai ser passado nessa aula. Ok. Então, vamos lá. Para eu quebrar linhas, existem, como eu disse no início do vídeo, eu poderia criar parágrafos, né? Então eu posso pegar esse P, jogar ao final, e vou puxar isso aqui para que a gente possa visualizar. Bom, então eu tenho o início de um parágrafo, o final de um parágrafo. E fazer isso também aqui, não é? Fazendo um P, e jogar lá ao fim, Ctrl P, a mesma coisa aqui, e a mesma coisa aqui. Então, dessa forma nós temos quebras de parágrafo,
mas parágrafos no sentido completo da coisa, que existe a quebra de linha e um espaço entre os parágrafos. Mas, e quando nós queremos apenas quebrar a linha sem gerar novos parágrafos internamente? Então, é basicamente o que eu quero fazer aqui. Eu vou fazer uma quebra aqui, porque eu quero que isso vá para a linha de baixo, os itens. Mas aqui eu quero que todos esses itens estejam cada um em uma linha. Então, como você pode ver, aqui todos os itens estão separados por ponto em um espaço, mas o que eu quero é que ele quebre a linha. E aí, o que a gente pode utilizar é uma tag que não tem finalização, é uma tag chamada BR. Ela sozinha ela não precisa de um fechamento, porque o intuito dela é apenas quebrar a linha. E nesse último, como não tem um item depois e o final dele já é uma quebra de linha para o próximo conteúdo, todo o conteúdo fica linha a linha. Vamos tentar dar uma acelerada, já são 10 minutos de vídeo. Portanto, o primeiro item do nossa aula de hoje já foi concluída. Apenas a título de curiosidade, você pode encontrar BR escrito dessa forma também, ou dessa forma, em alguns sites. Não muda, o resultado é o mesmo, né? E, portanto, vamos deixar dessa forma, é menos código, resultado igual, ok. Então, esse item feito, nós já temos quebra de linha, vamos agora fazer textos em negrito. Então, se a gente olhar aqui, bem-vindo ao curso de HTML básico do canal Analfabytes. E eu vou destacar aqui em negrito HTML básico. Então, a tag utilizada para o negrito é a tag B de bold, do inglês grosso, né? E com isso nós temos aqui o texto em negrito. Concluído como transformar os textos em negrito, vamos fazer agora texto em itálico. Vou transformar a palavra analfabetes em itálico e a tag é o I de italic. Bom, apenas neste lugar eu vou fazer a junção de duas coisas, negrito e itálico, juntos, para que dê um pouco mais de destaque. Então, pode ser I por dentro de B ou B por dentro de I, mas é basicamente fazer abertura de um I, abertura de um B, depois fechamento de um B, fechamento de um I, de uma tag B e I, não é? Mas poderia o B ser por fora ou por dentro, o resultado seria o mesmo. O texto ficaria negrito e itálico. E ok. Então, vamos agora fazer o texto sublinhado. Vamos destacar a palavra HTML como sublinhado. Ok.
Você vai perceber que, se fosse em português, nós falaríamos que essa tag seria um S, né, de sublinhado. Mas nesse caso vem do inglês, então é underline. Né? E aqui pode ser visto que o underline está, a palavra HTML está sublinhada. Ok, agora vamos para o texto taxado. O texto taxado é o texto riscado, não é? É o texto que você diz, opa, errei aqui. Então, vamos supor que eu tivesse errado a palavra flexibilidade. Uma maior destreza, mas vamos supor que a palavra esteja errada, então nós vamos usar o S. E assim a pessoa vai entender que não é uma maior destreza, é uma maior flexibilidade. Não é, ao criar sites web. Então, nós já conseguimos fazer negrito, itálico, sublinhado e taxado. Agora, esses dois, eles são menos comuns de serem utilizados, eles são mais utilizados em comentários como wikis e bíblias e coisas assim, que são títulos, textos de rodapé e coisas assim, e também fórmulas matemáticas. Eu vou dar como exemplo aqui vou criar um outro parágrafo. Texto subscrito. Não sei exatamente se esse é o termo, ok, gente? Mas de exemplo. Mas eu vou colocar a palavra subscrito, diferenciada, e basicamente uma tag chamada sup. Não me perguntem quem criou esse nome de tag, porque, enfim. Basicamente o que ele faz é aquele texto menorzinho que fica acima. E o outro é o sub, que é apenas um B. Trocar o P por B. Subscrito e subscrito. E aí nesse caso é quando um texto vai para baixo. Então com isso você pode adicionar comentários em alguns textos, não é? Mas também você pode utilizar com fórmulas matemáticas, quando você tem 2 elevado ao quadrado e etc. Enfim, você poderia colocar número 2 e sup elevado ao 3, e aí você tem 2, 3 sobre 2. E é isso. Claro que nesse caso o exemplo está no lugar errado. Para estar aqui, não é? Mas é para isso, basicamente. Então, por hoje é só. Espero que você tenha gostado.
curta, comente, compartilhe com seus amigos nas redes sociais. Subscreva-se no nosso canal e ative o sino das notificações. E é isso. Até o próximo vídeo.